Bom, pessoal, aqui é Cláudio Romano, Will Tapajero, direto do Japão, Cláudio aqui de Santos. Vamos comentar um pouquinho a respeito da partida que acabou de acontecer entre Palmeiras e Cruzeiro, com direito a um golaço, obra-prima de Barcos. Will, o que você tem a dizer? Bom, tem duas coisas para dizer. Uma, a primeira parte e o final. Eu vou começar pelo final, pelo seguinte. O desenho que ficou no final, né, o desenho de escalação, digamos assim, ele foi muito positivo. Por exemplo, o retorno do Wesley foi muito bom. A saída do Betinho e do Luan foi melhor ainda. Por incrível que pareça, o Luan e o Betinho saindo, tirando dois atacantes do time, o time ficou mais ofensivo à medida em que teve mais qualidade para chegar à frente. Então esse desenho de escalação final foi muito bom. Dos jogadores que terminaram o jogo ali hoje, eu diria que saindo o Obini e entrando o Michael Leite, você já tem um desenho de uma equipe muito boa, muito competitiva e no mesmo nível de qualquer outra do Brasil hoje. As mudanças que o Kleina fez elas valeram, né? Funcionaram direitinho. Eu acho a volta do Wesley está fazendo uma baita diferença. Muito bom, né? Muito bom mesmo. É o que a gente estava sofrendo. Aliás, o Palmeiras já sofre desse problema há anos. Nós montamos um time, mas não temos um banco de reservas à altura para substituir quando a gente fica precisando. Jogadores sofrem contusões, tem que ir para o departamento médico, outros são suspensos. A gente precisa, que o Barcos foi convocado. Se não tiver um banco para poder pelo menos uns 60%, 70% da mesma habilidade que o titular tem para poder substituir, a gente fica numa roça. Mas mano, você sabe que tem. A questão é que às vezes complica, por exemplo, a mudança de esquema, as insistências. Por exemplo, você deixa de acreditar no menino igual o Patrick Vieira para encher o time de volantes, por exemplo, igual o Filipão fazia. Quer dizer, o Patrick Vieira está aí desde no mínimo um ano atrás, aí ele já poderia estar jogando. E ele poderia ser o substituto imediato do Valdívia, no caso de jogar com um meia só, ou um substituto imediato do Daniel Carvalho, no caso do time jogar com dois meias. Enfim, opções tinha. O problema é que, na ausência desses titulares, o Filipão, por exemplo, preferia encher o time de volantes ou colocar esses atacantes tipo cabeçudo. Por exemplo, a gente vem assistindo, não é de hoje, jogadores como o Dinei, que praticamente o Betinho foi o Dinei hoje, jogando ali pela direita, fazendo a mesma coisa e tal, quer dizer... eu falei, era o Dinei que fazia aquele barulhinho, auí, fui. Cara, aquilo era demais, né? Outra coisa, hoje nós tivemos dois esquemas. O esquema do início do jogo e até os 10, 15 minutos do segundo tempo foi o esquema 4-2-3-1. Uhum. Algumas pessoas pensam que é o 4-3-3. Sim. Mas não é. Na verdade, tanto o Luan quanto o Betinho jogam atrás do Barcos, né, voltando para marcar, e isso caracteriza o 4-2-3-1. Né, quando esses dois caras voltam dando combate pelas laterais. Isso não tem funcionado no Palmeiras, não tem funcionado. O Filipão tentou insistentemente esse esquema no Palmeiras e não funcionou, não deu certo. O melhor esquema no Palmeiras é o 4-4-2, da maneira como terminou o jogo hoje, da maneira como, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, terminou o jogo hoje. Mesmo tendo um losango com 3 volantes mais o meia um pouco mais adiantado, mesmo nesse esquema o time ganha ofensividade porque você ganha o fator surpresa, o jogador poder jogar no vazio. Quando você joga nesse 4-3-3 filipônico, aquele jogador que já está ocupando o espaço também já está marcado. Sim. Porque a marcação ela encaixa no jogador que já está, ela deixa o espaço vazio quando não tem ninguém, e aí é onde entra a surpresa, é onde o meia consegue achar um espaço para meter uma bola para o jogador chegar atrás da zaga. Então isso é que não é observado, e às vezes a pessoa pensa, mas se jogar com 3 volantes é retranca, se jogar com 2 atacantes é retranca. Não é retranca, é a maneira como você põe o time para rodar em campo.
O time com 2 atacantes no final do jogo ficou muito mais ofensivo e principalmente consistente, né? Então, mas é isso que o que faltava mesmo pro nosso time antes era ofensividade. É uma coisa que uma vez alguém escreveu num outro blog, que eu até coloquei lá no nosso, e o Natan achou sensacional, que é o Felipão tentava achar a vitória sem gols. Eu não entendo. Eu acho que foi o Macedo que falou isso uma vez, escreveu isso uma vez. Tá tentando criar a vitória sem gols. Eu acho que foi. Um absurdo, eu não sei. É uma coisa, se você tá tentando uma coisa e não tá dando certo, o que você faz? Você muda. Ou você vai ficar insistindo até quando? Você acha mesmo que se ele tivesse continuado? Eu me desculpe, eu ponho a minha mão no fogo, as minhas 2 mãos. Se ele tivesse continuado, nós já estaríamos rebaixados agora, mesmo faltando ainda 7 partidas. E outra coisa chatíssima é, você pensa assim, porra, se não for corrupção, a insistência na escalação de alguns jogadores, a insistência na renovação de alguns jogadores, se for corrupção eu consigo entender, por exemplo, o cara tá ganhando um por fora para escalar Diney, para refazer contrato do Diney, se tiver ganhando um por fora eu entendo, cara, por mais que me enoje esse tipo de coisa, mas eu entendo. Agora, o cara escalar esses caras por teimosia, porque ele acredita aí, porra, um cara com a bagagem do Filipão, aí já é o cúmulo da burrice, não tem nem o que comentar. Aparentemente, pelo algumas, como se diz, a entrevista que o Serdã, Paulo Serdã. Aparentemente, ele ali desmentiu algumas coisas que o Filipão falou, que na contratação dele não teve nenhuma, como é que se diz? Nenhum bônus para alguém, e a documentação toda diz que teve. Quer dizer, tem um cara que fala isso melhor do que nós dois, que é o Natan. O Natan, ele já chuta o balde, já esculacha. Outro cara, tem um cara do outro que eu tenho contato agora com ele mais no Facebook, que é o Dr. Belisário. Esse cara também é sensacional, o jeito que ele esculacha. Sim, eu sei quem é. Ele escreveu uma vez, eu copiei um texto dele que estava muito bom. Então, mas você vê 7 milhões pelo Luan, vale a pena? O que joga o Luan? 7 milhões? Não, pera aí. Se o valor dele for a metade disso, já é mais que suficiente. 7 milhões por aquilo? Não sei lá, eu não teria, evidentemente, pagado 7 milhões pelo Luan, porque na minha humilde opinião, eu teria opções oriundas da base. Entretanto, a forma como o Palmeiras tem feito contratos, né, dando, por exemplo, tem um tal de Tadeu aí que está vinculado ao Palmeiras, que acho que tem mais não sei quantos anos de contrato ainda, e eu sinceramente eu preferia que o Palmeiras mandasse aquele cara para casa, falasse, fica tranquilo lá na sua casa, nós vamos mandar o salário para você todo mês, você pode ficar sossegado aí na sua casa, para ver se esse cara toma uma atitude e vai jogar na puta que pariu, porque não dá, pô. O cara, porra, ele dá prejuízo, ele usa material esportivo, ele não joga nem no time B, cara. Sabe, não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Então, não é só ele. Até hoje, você vê que no Palmeiras tem um tabu. O Palmeiras fez um jogo contra o 15 de Piracicaba, acho que uns 2 anos atrás, e pegou 2 meninos lá. Eu só me lembro o nome de um, que acho que é Júlio César, se não me engano. Pegou 2 meninos lá do 15, diz que esses meninos ficaram 40 dias treinando sob os atentos olhares do Murtosa. Porra, esses moleques ganharam acho que 4 ou 5 anos de contrato e depois desapareceram, ninguém toca mais no assunto. Essas denúncias do Sedan é mais ou menos desse tipo de coisa aí, né? Coisa que... Cansamos de ver contratações, o próprio Levi, que falava com a gente lá no Mundo, ele cansava de falar, contrataram mais 2 jogadores pro Palmeiras B. Pra quê? Exatamente. Pra quê? Aquilo ali, né? Olha, eu não vou nem falar aqui o que eu penso, porque é capaz de rolar processo. Não, é perigoso, é melhor... Coisa pra você. Tem coisa por trás disso, tem muita coisa por trás disso, e todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, que um diretor de futebol minimamente inteligente tivesse a intenção de fazer um clube. Muita gente fala assim, o clube não é para dar lucro,
é para ganhar título. Isso é uma grande bobagem. Se o clube não tiver uma boa administração financeira, ele não vai ganhar título nem aqui nem na China. O clube bem administrado financeiramente, é inadmissível que exista aquele time B, porque aquele time B ele dá um prejuízo incomensurável. É isso mesmo. Ele só dá lucro para quem tem um interesse específico ali. Fora isso, não tem cabimento. Mas é isso mesmo. Mas voltando ao jogo de hoje, da grande vitória de hoje, hoje a gente tem que sorrir. Golaço, golaço, golaço. Esse gol me lembrou aquele lance que eu comentei lá na confraria. Me lembrou aquele lance do Barcos, onde ele tenta encobrir o goleiro do Bahia. E o narrador estúpido ele errou porque tentou fazer gol bonito. Não, o Barcos faz esse tipo de jogada com poucos jogadores conseguem fazer. Ele tem muita habilidade para dar esse toque por cima. Naquele dia ele só foi infeliz, só isso. Então, mas é isso mesmo. Agora, ele já fez um gol assim que foi pessimamente anulado. Eu só não lembro contra quem. Exatamente. Não foi? Aliás, muito mais difícil, né? Esse aí foi muito mais difícil. E foi um outro golaço aquele lá também. E foi pessimamente anulado. Eu só não me lembro contra quem. Foi recentemente. Um dos primeiros gols que ele fez no Palmeiras também, que ele dá uma meia-lua no jogador e depois toca por cobertura do goleiro também, que foi um golaço, lembra? Então, ele prometeu quantos gols nessa temporada? 27, não é isso? Eu acho que ele já tá com 24, cara. Três golzinhos aí pra ele atingir a marca, né? Sensacional, o cara é muito bom. O passe do Obina também para ele no gol foi uma coisa que eu não conseguiria ver o Betinho, por exemplo, fazendo. E não tem esse papo de gol de título. O gol do título ele começa no primeiro jogo. Odeio falar isso, eu gosto de encher a bola do jogador. O Betinho ele não tem habilidade nenhuma, cara, é impressionante. Infelizmente é mais um jogador pro Palmeiras B, seria, talvez. É verdade. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer uma sucursal do Palmeiras, tem que ir pro Palmeiras B e transformar o São Caetano no Palmeiras B, já que o Palmeiras ultimamente tem sido o São Caetano B, né? Exato. Pela quantidade de jogadores que vem de lá, acho que está na hora de a gente inverter essa situação, começar a mandar os cabeção pro São Caetano. É isso mesmo. Escuta, próximo jogo qual que é? Contra o Atlético Mineiro ou o Inter? Palmeiras e Inter. Vou falar uma coisa pra você. São duas coisas. Depois é Palmeiras e Botafogo em São Paulo, hein? Então, são duas coisas que eu penso. Uma boa e uma ruim. O Figueirense, que está atrás da gente, jogou com o Inter e ganhou deles de virada 3-2 lá no Beira-Rio. Quer dizer, isso me diz que o Inter não é um time que seja invencível. O Inter, então, nós temos essa possibilidade. Só que é o seguinte, pelo simples fato do Figueirense ter ganhado deles lá, agora eu acho que eles devem vir com um pouco mais de receio, não? Os números do Palmeiras com o Kleina, né? O Palmeiras ganhou 3 jogos seguidos e perdeu 3 jogos seguidos. Eu e o Peninha já tínhamos comentado isso na confraria, que é o seguinte: melhor ganhar 3 e perder 3, melhor ganhar 1 e perder 1, melhor ganhar 5 e perder 5 do que empatar 10, do que empatar 2, do que empatar 6 nessa conta. Então o Palmeiras ainda tem mais 6 ou 7 jogos, né? Isso. 6, acho que é 6. E o Palmeiras precisa basicamente ganhar 3 e empatar 1. É isso mesmo. Para chegar aos 42 pontos e supostamente respirar aliviado. É importante lembrar também o seguinte: os 3 jogos que o Palmeiras ganhou, nos 3 jogos, não foi por acaso, não foi porque o elenco queria ganhar, porque o elenco estava motivado e blá blá blá. Não foi não, foi trabalho mesmo. O time jogou certo, jogou direito, a escalação foi correta, foi tudo da maneira como a gente sempre quis que fosse. E a partir do momento que perdeu para o São Paulo, o Kleina assumiu, inclusive, que ele errou e errou grosseiramente. E no jogo de hoje, por exemplo, o Palmeiras ganhou. O jogo contra o Bahia também ganhou, como poderia ter perdido, né? Aquele jogo contra o Bahia. E o Kleina vem errando, cara. Ele acertou esse time hoje a partir de 10 minutos do segundo tempo, quando ele tirou o Betinho e pôs o Wesley. Quando ele tirou
o Luan, né? O Luan e depois o Obina. Ele melhorou demais a qualidade do time com a bola no pé. A habilidade faz muita diferença. Foi o time que a gente viu no segundo tempo. Um time com muito mais qualidade técnica, né? Quando você começa a inventar, todo jogo muda o esquema. Esse jogo eu vou pôr um volante tal no lugar do Arthur, porque o cara que joga pela esquerda do outro time, ele ataca muito, então eu vou... Não, isso é uma idiotice, cara. Ele não levou o Palmeiras em lugar nenhum. O Bigode passou 2 anos fazendo isso, não levou... Se tiver de pôr um menino da base ali de 17 anos para suprir a ausência do titular, tem que pôr e pronto. Você tem que ter confiança no taco. Exatamente, é isso mesmo, não fica fazendo essas maluquices de professor Pardal. Às vezes vai dar certo, mas a maioria das vezes não vai dar. Uma pergunta, Márcio Araújo hoje, ele entrou porque o Denoni parece que está suspenso por 3 cartões amarelos? Isso. O Denoni tem que ser titular. Então, com a volta do Wesley, né, você tem a possibilidade de poupar o Marcos Assunção. De fazer uma recuperação melhor no joelho, né? Assim. Você tem essa possibilidade. Outra coisa interessante é o seguinte: o Araújo hoje jogou de volante. É importante fazer esse comentário pelo seguinte: o Araújo e o Luan, eles são achincalhados pela torcida do Palmeiras, você tá entendendo? Eles são esculhambados publicamente em blogs, lá mesmo no estádio. Acontece o seguinte: esses 2 jogadores, eles sempre fizeram o que o Bigode mandou eles fazerem. Eles sempre foram jogadores táticos. O Bigode enchia o time de volante e falava pro volante atacar, pro volante armar o jogo. E aí você tem o Márcio Araújo, por exemplo, se jogando pro ataque. E tomando bola nas costas e tendo que correr. Olha, tem 2 coisas que você tem que saber equilibrar no time, que é o seguinte: o atacante que volta demais para marcar, ele chega sem condições de fazer o seu trabalho na frente. Ponto. O defensor que ataca demais, ele chega sem condições de fazer o trabalho dele atrás. Então por isso é que é muito importante o posicionamento e um giro equilibrado de movimentação no campo, porque hoje em dia, com os super atletas, né, o treinador acha que ele pode fazer o cara bater o escanteio e correr na área para cabecear. Sim. E não é assim, né? O Araújo hoje jogou de volante e jogou muito bem. Muito bem. Poucas vezes eu vi ele passando do meio, e ele jogou muito bem de volante. É preciso lembrar isso. Na dele, ele dá conta. Ele quer dizer, o que você está dizendo então, nada mais é que o esquema do senhor Luiz Felipe Scolari era um esquema que queimava jogadores. Porque ele queria que o atacante defendesse e o volante atacasse. Vai entender uma coisa dessa, mas nem em jogo de pouco você faz um blefe desse tipo. Mas é isso. O que eu via no time do Filipão era isso. Acho que ele queria criar grande surpresa, inventar a roda. Eles vão marcar meu atacante e o meu volante vai chegar por trás aqui e vai resolver o jogo. Porra, para com isso. Pois é, vai entender. Bom, Will, já temos uns bons minutinhos aí. E agora, vamos dar nossas considerações finais? Eu torço muito para que tudo dê certo, evidentemente, não quero cair para a segunda divisão, droga nenhuma. E se der para beliscar a Sul-Americana, a Sul-Miranda, né? Até eu queria beliscar a Sul-Miranda. Passa o rodo mesmo. Então, até a próxima. Não sei quem são os próximos participantes desse nosso podcast. Tomara que sejam com mais pessoas, né? Bom, um abraço a todos. Até a próxima. Isso. E Will, foi um prazerzaço falar com você novamente. Muito obrigado, o prazer foi todo meu.